Olá, bom dia, seja bem-vindo ao A Nossa Terra, o programa produzido pela Direnor que vai falar-lhe hoje do Grupo Desportivo de Taboado, uma coletividade localizada no Marco de Canaveses. Vamos conhecer melhor este clube que nasceu em 1980 e que tem já algumas conquistas assinaláveis no futebol, mas que abarca também modalidades que nasceram mais recentemente. Ficará a perceber como nasceu esta coletividade, a sua evolução, a atualidade, ouvindo quem muito trabalha ou quem já muito trabalhou para o grupo. A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Esta semana, em destaque, o Grupo Desportivo de Taboado no Marco de Canaveses, com o apoio Junta de Freguesia de Taboado, sempre ao lado do desporto. A Nossa Terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia. Vamos passar à conversa com os nossos convidados. Temos 2 convidados aqui em estúdio, mas antes disso vamos ouvir um pouco da história do Grupo Desportivo de Taboado. António Brandão. 8 de julho de 1980 é a data da fundação do Grupo Desportivo de Taboado. Surgiu porque, nessa mesma freguesia do concelho do Marco de Canaveses, o desporto era inexistente e esse espaço vazio precisava, no entendimento dos fundadores, de ser preenchido. Manuel Pereira Barbosa, Adão Carlos Cunha, António Ernesto Pereira e José Teixeira são nomes de alguns dos fundadores do Grupo Desportivo de Taboado. Todos lutaram pela aquisição do terreno e, nessa conquista, é imprescindível ressalvar o nome de um grande benemérito, Manuel Custódio Inácio Montenegro Machado. Tinha, pelo que dizem, um coração enorme e cedeu por isso o seu terreno para a construção de um campo de futebol. A partir daí começaram as naturais e normais angariações de fundos para se poder alcançar o objetivo. O campo acabaria por ser inaugurado num jogo que opôs o Grupo Desportivo de Taboado aos vizinhos do Grupo Desportivo de Soalhães. Foi um dia de autêntica festa. Desde esse dia, há a enaltecer em 1984 a conquista do primeiro campeonato concelhio do Marco de Canaveses, denominado naquela época de Taça de Ouro. Atualmente, o futebol popular do concelho joga-se na Linfa e o Grupo Desportivo de Taboado também já arrecadou 2 campeonatos. Venceram na época de 2015-2016 e também no ano de 2003. Continuam a disputar essa mesma prova e o futebol de 11 permanece também como a modalidade mais reconhecida pelo público em geral quando se fala na coletividade. Mas nem tudo é futebol. Há também que destacar a criação de outras modalidades no Grupo Desportivo de Taboado, como o Trail e o BTT, sendo que, neste último desporto, a freguesia teve já o privilégio de receber o Campeonato Nacional. A Comunidade Jeep de Portugal e a expedição realizada no início do mês de dezembro em terras de Boboreira e Marão é o evento mais recente que o Grupo Desportivo de Taboado decidiu abraçar e que teve também uma enorme notoriedade, devido aos muitos participantes e à boa organização. Depois desta apresentação do Grupo Desportivo de Taboado, vamos então conversar com os nossos 2 convidados. São eles Fátima Barbosa, a presidente do Grupo Desportivo de Taboado, e também José Fernando Barbosa, filho de um dos fundadores e presidente da Junta de Freguesia de Taboado. Olá, bom dia aos 2, obrigada pela presença. Bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite. Ora, essa. Vou então começar esta conversa pelo senhor, José Fernando. Vamos começar por falar um pouco da história deste grupo desportivo e terá muito para nos contar, ou não fosse filho de Manuel Pereira Barbosa, um dos fundadores, não é assim? Exatamente. Portanto, eu, desde tenra idade que... Portanto, eu digo que cresci um bocado à volta do crescimento também daquela associação, que nasceu da vontade de uns quantos taboadenses que se juntavam para praticar futebol. E em 1980, esses, que eram um bocado mais de meia dúzia, fundaram o grupo desportivo que hoje, passado 40 e muitos anos, ainda está vivo
e para além do futebol, como disse há pouco, dedica-se a outro tipo de atividades. Ora, José Fernando, que já agora apresentá-lo, que tem 53 anos, é também o presidente da Junta de Taboado, maquinista de profissão e também já foi diretor deste grupo desportivo. Atualmente é o principal impulsionador do BTT e do trail, convém dizer. Como é que foi esta evolução do grupo ao longo destes anos, até porque acompanhou de perto? Sim, o grupo teve altos e baixos durante todos estes anos. E em 2000, eu agora não sei precisar, mas acho que em 2012, 2013, eu chego ao grupo desportivo, convidado por a direção daquela altura para fazer parte, e levei algumas ideias. Na minha ótica não fazia sentido o grupo desportivo dedicar-se única e exclusivamente a uma atividade, tendo em conta que ficava preso dessa atividade. Se não houvesse essa atividade, o grupo... E então, eu já era praticante BTT naquela altura e explorava a nossa Serra da Abobreira. Nós estávamos no sopé da Serra da Abobreira. Foi juntar um mais um e nasceu o Sendas do Almocreve, que é uma atividade que teve como raiz, como gênese, promover o desporto, a Serra da Abobreira, o desporto, a cultura e as tradições de todo aquele território. E que tem crescido. Sim, tem crescido. Aquilo começou efetivamente com uma feirinha, a nível competitivo, aquilo basicamente resumia-se a um passeio de BTT. Nós, felizmente, passados estes anos todos, já organizamos algumas provas de caráter nacional, como, por exemplo, o Campeonato Nacional XCM, no ano transato 2021, realizou-se o Campeonato Regional XCO, uma das provas do Campeonato Regional XCO. Também as caminhadas, também tentamos implementar as caminhadas, organizaram-se várias caminhadas em todos estes anos, e eu acho que é a minha visão que um clube não deve estar focado numa única atividade. Portanto, deve oferecer outro tipo de atividades, outros desportos. Eu costumo dizer que a vida não é só futebol. E uma associação também tem que ter esse caráter, e acho que o grupo desportivo tem-o muito bem, e acho que tem feito um percurso notável nos últimos anos, de afirmação não só da associação, mas também de todo o território e de todo onde está implementado, e das pessoas que fazem parte daquele território e daquela associação. Ora, voltando um bocadinho atrás, para que o grupo tenha o que hoje tem, e já vamos perceber o que é que tem, tiveram de contar com a ajuda de muitos e solidariedade de alguns beneméritos. Podemos falar de Manuel Custódio Inácio Montenegro Machado, até porque foi ele que cedeu o terreno para a construção do campo de futebol. Foi um nome importante. Sem dúvida, sem ele tudo aquilo não teria passado um sonho, e da vontade de meia dúzia de pessoas. Era uma pessoa, efetivamente, que era proprietário de grandes propriedades e doou uma grande parcela de terreno, à volta de 12 mil euros, ao grupo desportivo para aquelas meia dúzia de pessoas agarrarem naquilo e transformarem aquilo, moldarem aquilo, e hoje termos lá aquilo que temos. Mas sem dúvida o Sr. Machado, que foi uma pessoa a mais importante, sem ela tudo isto não seria possível. Ora, nós vamos fazer aqui uma pausa na conversa em estúdio, já voltamos. Vamos ouvir agora um dos fundadores do Grupo Desportivo de Taboado. Joaquim Teixeira tem 74 anos, nasceu em Fornos, Marco de Canaveses, mas foi para Taboado em 74, logo após o seu casamento, e considera-se por isso um taboadense. Aposentado de mecânico hidráulico, é um dos fundadores deste grupo, onde também jogou durante cerca de 10 anos como defesa central, e foi um elemento também da direção várias vezes. Ao nosso programa recordou como ele e um grupo de amigos procederam à fundação do grupo desportivo, o dia da inauguração, e mencionou aqueles que para si são os pontos altos desta coletividade. Eu estava em casa, não é? E um rapaz, amigos, chegaram lá e disseram: nós vamos falar com o Sr. Machado, a ver se nos dá um bocado de terreno para fazer um campo de futebol.
E eu disse assim, vamos fazer uma direção, vai-se fazer uma direção, fez-se a direção, ou uma votação para eleger um presidente, elegeu-se o presidente e começamos aqui, mãos à obra, 1980. Arrancou-se muito depressa com isto. Esse nunca foi presidente tão bem, que era o Vítor, que era muito amigo do Sr. Machado, o dono do terreno. E esse Sr. Machado, ele falou, e mais os outros, o que foi presidente, o Sr. Cunha, e eles falaram com ele, e esse senhor era muito amigo aqui do grupo. Ele era amigo de toda a gente, penso que ele era amigo de toda a gente, porque nós fazíamos lá às vezes alguns jantares e ele gostava muito de nós. Prontos, e lá se fundou isto. Ora bem, ele criou este terreno e depois começou-se aqui a escavar e a tentar pôr este direito. Mas houve aqui um desporto de tiro, chegou-se a fazer aqui tiro. Isto não foi fundado para isso. Era para se juntar algum dinheiro, que era para ver se a gente conseguia levantar a cabeça e fazer isto. Tiro ao prato. E depois até se fez aí uns motocross ali no peso, era ali na zona do peso. Fez-se lá um motocross, também ganhamos algum dinheiro lá. Não foi muito. A inauguração disto era para ser com 2 clubes bons. Só que depois houve aí um transtorno qualquer com o senhor de Penafiel. Nós chegamos a falar ao jogador de Penafiel e treinador, que era o Oliveira, António Oliveira. Nós fomos falar lá com ele, e fui eu, o Barbosa e o Sr. Ernesto, já é falecido esse. Fomos lá e ele... primeiro falamos com o pai dele, que nós não está por aí o António Oliveira, e o pai dele disse assim, o senhor António Oliveira, que é o treinador aqui do clube, ele é meu filho. Está bem. Ele lá nos levou lá, nós falamos com ele, e ele disse que não podia ver porque houve alguém que o chateou. Era o Futebol Clube Penafiel. Era para ser o Futebol Clube Penafiel e o Guimarães. Mas não chegaram a vir. Eram eles um contra o outro. Mas depois houve uma coisa e não deu. O Benfica chegou a treinar aqui também. E os Salgueiros, que foram ali hospedados ali para a Torre. Penso que o Benfica também. Não estou bem certo. Mas os Salgueiros sei que veio. 84, talvez. Antes do nosso torneio. Depois da inauguração fomos nós com o Soalhães. Foi uma festa. A gente fazia sempre aí umas febras e assim. Foi bonito. Os pontos mais altos nem foi o futebol. Além daquela taça que nós ganhamos, que suamos muito e foi bonito, foi importante para nós. Claro, ainda hoje a gente tem ali fotografias ali dentro dessa taça e da equipa que jogou. Nós fomos eliminando os outros grupos. Nós não éramos a melhor equipa, mas éramos os mais aguerridos, possivelmente. Por isso a vontade às vezes é que faz as coisas andar para a frente. Foi contra o Vila Boa. Nós ganhamos ao Vila Boa por 2-0. Vencemos a Taça de Ouro. A Taça de Ouro, quando foi posta lá, eu penso que aquilo não era para sermos nós a ganhar, mas fomos nós que a ganhamos 2 campeonatos de Olivas. E temos tido sempre uma equipa mais ou menos, o que às vezes a sorte não está do nosso lado. Muito lindo. Agora estes últimos anos tem sido muito bonito, porque tem-se feito aqui um VTT, aquilo tem sido muito importante. Já veio aqui o campeão nacional, o Tiago Ferreira, e de raparigas também. Uma que eu no outro dia até vi numa reportagem na televisão, que ela ganhou lá fora qualquer coisa também. O treino valeu a pena, muito. Antero Jorge, de 70 anos, também nos pôde contar como foi a fundação deste grupo desportivo. Sócio-gerente de uma carpintaria na freguesia, tem um dos seus filhos a praticar futebol nesta coletividade e também por isso apoia sempre que pode. Foi presidente da Junta de Freguesia de Taboado, pouco mais de 20 anos. Ao nosso programa contou que chegou a participar no Tiro ao Prato, uma das primeiras atividades do grupo para angariar dinheiro, e que no início aderia a tudo o que o grupo fazia. Naquela altura foi bastante acolhido por a forma porque não existiam por aqui, eram muito poucas coletividades naquele tempo, e então havia muita juventude que não tinham de passar o tempo, até porque eles faziam parte de uma restes, era um grupo assim criado à base da igreja, e daí que entusiasmaram-se e houve bastante empenho em avançar com a obra. E tanto é que ela foi feita. Houve também
o proprietário que cedeu o espaço para fazer esse campo, que também se lhe deve a ele e aos fundadores que iniciaram essa obra, arregaçaram as mangas e fizeram com que realmente os jovens tivessem o local para passar o seu tempo livre, porque havia pouco, naquele tempo havia poucos espaços livres onde pudesse ocupar o tempo dos jovens. Tudo o que se fazia na altura, no nível até de animação, os bailaricos que se faziam por lá, a gente aparecia, estávamos lá, pronto, era sempre agradável e passávamos ali uma tarde muito boa, na companhia dos amigos, aliás, que é aquilo com que eu luto, é sempre estar presente dos amigos, porque é isso que nos leva a bom termo, a bom porto, digamos. Senão, ficámos no tempo parados, acabámos por perder o melhor da vida. Nós estávamos sempre de mãos abertas para colaborar com aquilo que era possível a nível da autarquia, desde o arranjo dos terrenos, isso foi obra que se fez durante esses anos também. Aquilo que me pediram, inclusivamente, há coisas no interior que foram feitas, eu cedi e de bom agrado, nunca neguei nada, o que é que fosse ao grupo esportivo. Reconheço, como também fui presidente de várias associações, reconheço que não é tarefa fácil. E sabendo isso, a gente tem que colaborar forçosamente, porque é muito difícil, sempre foi, e hoje mais do que nunca torna-se muito difícil. Os jovens, parece que não, mas é um gosto chegar ali ao campo e ver lá dezenas de jovens a participar, quer uns a jogar mesmo e outros a assistir e a aplaudir. Pronto, e eu só desejo as maiores felicidades ao Grupo Desportivo de Taboado, acho que têm feito um bom trabalho. Conhecida que está agora então a história do Grupo Desportivo de Taboado, vamos conversar com a presidente da coletividade, ela que tem 49 anos, nasceu em França, veio para Taboado com 20 anos. Licenciada em Educação pela Universidade Aberta, está neste momento a concluir mestrado em Gestão de Informação e Bibliotecas Escolares. Técnica de Biblioteca em Vila Meia, também mediadora da Universidade Sénior, que por lá existe, e técnica no Gabinete de Projetos Educativos do município de Amarante. Fátima chegou a presidente do Grupo Desportivo de Taboado em 2013, começou como vogal, até chegar a presidente em 2016. De 2018 a 2020 ficou apenas como tesoureira, mas regressou à liderança da coletividade este ano, em 2022. Isto já é um percurso bastante longo, presidente, nesta coletividade. Exatamente, já são praticamente 10 anos ao serviço do Grupo Desportivo, algo que faço porque gosto e também há algumas costelas de amizades já antigas e familiares que estão lá e que já infelizmente partiram. É uma forma de manter portanto, de manter vivo aquilo que por muitas pessoas já se apagou há muito tempo e pronto, e é com muito gosto e prazer que eu faço o que faço no Grupo Desportivo de Taboado. Regra geral, os grupos desportivos ou as presidências, as lideranças, estão mais associadas aos homens. O facto de ser mulher tem-lhe aberto ou fechado algumas portas? É verdade, sobretudo nas associações desportivas vinculadas ao futebol, é verdade. Olha, muito sinceramente, calhou não tenho assim nada, pronto, eu quando era pequenina, miúda, também gostava muito do futebol, via jogos, era adepta, mas não foi só isso, foi as circunstâncias na altura em que se decidiu a seguir para a frente com o grupo desportivo, não houveram voluntários masculinos e então, uma vez que sou a favor da igualdade de género, e eu então avancei com a minha equipa e não estou arrependida. E em boa hora o fez. Entretanto, houve para o Taboado e para toda a gente e para todo mundo uma pandemia aqui pelo meio. Como é que foi gerir tudo numa situação tão difícil como essa? Efetivamente foi muito complicado, ainda por cima numa altura em que nós já tínhamos metade do campeonato da Linfa feito, não é? Tivemos que cancelar, teve que parar tudo, não foi muito fácil para
para a associação, e com certeza não terá sido fácil para as outras associações, porque assim o movimento parou, mas as despesas que sustentem o grupo continuaram, portanto não pararam, infelizmente, e então de uma certa forma tivemos que recorrer não a atividades, porque não podíamos fazê-las, mas há pessoas que nos apoiaram, nomeadamente o município do Marco de Naveses, também, que sempre apoiou as associações nesta época pandémica, a Junta de Freguesia, e dentro daquilo que se poderia eventualmente fazer em relação aos associados, cotizações, nós conseguimos manter e sustentar o grupo desportivo durante praticamente 2 anos em que tiveram paradas as atividades do grupo. Depois o recomeço foi relativamente fácil, portanto os adeptos, os atletas regressaram a medo. Como é que foi esse regresso? Claro que, portanto, nós tínhamos a indicação através do Serviço Nacional de Saúde, as precauções que nós tínhamos que cumprir, portanto não foi muito fácil, porque nós, pronto, temos os balneários, etc, não foi muito fácil, mas toda a gente colaborou, não houve qualquer tipo de constrangimento em relação a isso. Agora, claro que para chamar portanto, os associados a regressar à associação não foi difícil, porque temos que compreender que as pessoas também estavam saturadas de estarem clausuradas em casa, e o que elas queriam era estarem novamente a socializar com as pessoas, a confraternizar com as pessoas, reencontrar as pessoas, e isto foi muito fácil. Aliás, eu até fiquei surpreendida com algumas atividades que nós tivemos, em que conseguimos juntar mais pessoas do que aquelas que tínhamos antes da pandemia. Portanto, notou-se mesmo aquele cansaço de estarem fechados e clausurados em casa, e a vontade de sair, de sentir novamente essa liberdade que existia antes dessa pandemia. Muito bem, podemos dizer, apesar de tudo, das outras atividades, que o futebol continua a ser a vossa bandeira. Exatamente, tem que ser. Aliás, foi uma associação que foi criada na altura, construída com um vínculo de futebol, agora, e vai se manter, e tem que ser. Agora, claro, a sociedade vai evoluindo, vai seguindo algumas mutações, as pessoas estão mais abertas a outros tipos de atividades, de eventos, e a gente tenta sempre agradar todos, de forma a que todos, simpatizantes e associados, consigam vir visitar e participar nas atividades do grupo desportivo. No futebol, vocês estão no Campeonato Concelhio, na Linfa, onde já foram campeões por 2 vezes. Também já ganharam a Taça de Ouro em 84, portanto já têm alguns pontos altos no palmarés. Sim, é verdade, fomos campeões. Era eu, na altura, secretária da direção em 2016, na época 2015-2016, fomos campeões da Linfa. Depois vencemos a Taça do Ouro em 1984, que era um campeonato que era feito entre as diversas freguesias do concelho, e depois vencemos também a Taça do município. Portanto, já foram 3 conquistas que dão história ao grupo, e que as pessoas olhem com carinho e respeito. Podemos dizer que as camadas jovens de um campo sintético, passa pelos vossos objetivos? Era ótimo, era ótimo termos um sintético. É verdade. Nós já tivemos camadas jovens. Houve uma altura em que a Linfa organizou um campeonato júnior da Linfa. Tivemos a felicidade de conseguir uma equipa de jovens que ficaram em 3º lugar. Não me recordo muito bem qual foi em que ano é que foi, salvo erro, 2016, 2017, por aí, creio eu que terá sido por aí. E foi uma mais-valia para nós, porque essas pessoas, esses meninos que entretanto fugiram passo a expressão, para o futebol federado,
porque na altura não haviam equipas nem camadas jovens para jogar nas ligas amadores, não é? Fugiram para o futebol federado, mas que felizmente, portanto, foram os primeiros passos que eles deram no futebol. E atualmente na equipa que nós temos regressaram, voltaram às origens, e isto é muito bom, é uma forma de a gente conseguir cativar a juventude e eventualmente, que é o nosso principal objetivo, manter as portas do grupo desportivo abertas e com pessoas que tenham a vontade e amor à camisola para continuar. Ora, vamos ouvir agora uma pessoa que é muito importante também no clube. É o treinador do grupo desportivo de Taboado, o atual treinador e responsável pela conquista do último campeonato da Linfa na época 2015-2016. Chama-se Armando Monteiro, é natural de Soalhães, mas reside em Taboado há 35 anos. Encarregado na área da construção civil, foi jogador e fundador do grupo de Soalhães e chegou também a treinar em Taboado à altura em que lhe surgiu então o convite para ser o treinador. Aceitou há cerca de 12 anos o repto, depois de algum tempo acabou por sair, mas regressou mais tarde para o cargo de presidente, onde esteve 1 ano apenas. Nesta temporada voltou ao banco para orientar o grupo desportivo de Taboado. O treinador começa por nos explicar que o que levou ao sucesso na época de 2015-2016 e um pouco da sua filosofia como treinador, que diz que teve o ponto mais alto, uma vitória estrondosa contra o grupo desportivo de Soalhães. Tem objetivos do treinador mais modestos para esta época, devido às muitas saídas que aconteceram no plantel, mas explica que fala aos seus jogadores do peso que é vestir a camisola deste grupo. Primeiro, que tinha uma equipa boa, bons elementos, tinha bons jogadores, e é evidente que um treinador faz também com bons elementos dentro do campo, não é? Em que nós, como treinadores, dizemos o que eles têm que fazer dentro das 4 linhas, antes nos treinos, não é? Treinamos para isso, e depois nas 4 linhas cumprirem aquilo que se faz nos treinos. E pronto, eles cumpriam na altura, disciplinarmente, a todos os níveis, porque eles, quando iam para dentro do campo, sabiam perfeitamente que tinham que ser disciplinados com o árbitro, disciplinados com a assistência, disciplinados com eles próprios. E disciplina dentro do campo, praticamente disciplina dentro do campo, para ganhar os jogos, não é? Tem que haver disciplina, porque se não houver disciplina, se não houver união entre eles, é evidente que eles ganham os jogos. Há o momento em que foi na final, aqui no campo da Associação Cultural e Recreativa de Tuías, em que ganhei a minha freguesia, 5-1. Porque de facto havia uma rivalidade e eu era a minha freguesia natal, mas eu gostei muito e fiquei muito emocionado em ter ganho 5-1, porque nessa altura também jogava o meu filho e sabe como é, fiquei muito emocionado, e foi o meu ponto mais alto, foi ter ganho nas Soalhães, a minha freguesia, incrível que pareça, mas ter ganho 5-1. Embora antes Taboado já tinha sido campeão. Tinha sido campeão no tempo do Saruba Ferratões, quando se fazia também aqueles torneios, também entre freguesias, depois acabou, mas era a Câmara que organizava, e campeões foi Taboado. Precisamente por isso que Taboado, a camisola Taboado em qualquer um atleta pesa, e eles têm que repetir isso, porque de facto o Taboado, a nível dos esportes, já tem história. Como tem história, as pessoas hoje têm, melhor, os atletas têm que, é uma coisa que eu lhe digo sempre, vocês vão vestir esta camisola, mas têm que entender que esta camisola pesa. Embora seja uma freguesia pequena, mas pesa porque já tem antecedentes de vitórias, e há grande responsabilidade. E o prolongamento, podemos dizer, de um treinador em campo é o capitão da equipa. Osvaldo Moura tem 40 anos, é natural de São João da Folhada, mas reside em Taboado desde pequeno, daí considerar-se um taboadense de coração. Este empresário no setor agrícola teve a sua primeira ligação ao grupo aos 15 anos. Com essa idade integrou logo a equipa sénior. Por aí ficou até os dias de hoje, com um pequeno interregno, a altura em que representou durante meio ano o Várzea do Douro, quando tinha 25 anos. Rápido regressou e hoje, com 40, é o trinco do grupo desportivo de Taboado. Osvaldo explicou que há muita união neste grupo e muito sentido de compromisso, apesar de se tratar de futebol amador. Vitórias ao Várzea do Douro e a Paredes de Viadores são momentos que Osvaldo leva no coração, sem esquecer o apoio importantíssimo dos adeptos. Sempre tive
gosto por jogar no Taboado. Sempre temos um grupo muito bom. Sempre, mesmo o pessoal que vem de fora adapta-se bem ao grupo. Dificilmente alguém sai de mal com o clube. Este ano temos bastantes novos e eles dizem que não é fácil encontrar assim um grupo. Tem que ser para ajudá-los. E um certo tipo de compromisso com a pessoa, isto é amador, mas além de tudo temos que ter um compromisso. Primeiro os 2 campeonatos, depois jogos marcantes com a pessoa ia à Várzea de Douro, ou eles vinham aqui, eles na altura foram campeões e nós conseguíamos ganhar os jogos sempre contra eles. Uma altura contra o Paredes Viadores, que lhe demos 7-1 aqui, que eles vinham cheios de peitos, chegaram aqui a apanhar 7. Temos adeptos mesmo que gostam do Taboado. E muitos? São bastantes. Temos, no ano que fomos campeões, tínhamos aí um lá que era vamos todos os jogos, tinha uma tarja, e aquilo, uma pessoa olhava para aquilo e dava gosto de jogar no Taboado. E por falar em adeptos, eles são indispensáveis para qualquer equipa. Em Taboado, como em quase todos os clubes, há sempre um fã que se destaca. No grupo desportivo de Taboado há quem diga que Susana Aguiar é a fã número 1. Esta contabilista de 34 anos até nasceu em Rio de Galinhas, mas tem grande parte da família em Taboado e foi nesta freguesia que foi batizada. Por isso, também se considera uma taboadense. Susana acompanhava o irmão que jogou neste grupo, os primos ainda jogam, e no ano passado começou a transmitir os jogos em direto, para além de muitas fotografias e vídeos que gostava de fazer para recordação. Essas gravações já trouxeram curiosos de longe para visitar a freguesia. Susana explicou por que começou a fazê-las e enalteceu o momento da conquista do último campeonato da Linfa, em que a festa foi, pelo que disse, muito bonita. Foi o mesmo gosto pelo clube e pelo facto de ter lá o meu irmão e os meus primos. Segundo, foi por ter exatamente amigos lá fora, no estrangeiro, que chegavam a pedir para gravar, para te verem em direto. Terceiro, também porque havia jogadores que gostavam de chegar a casa e ver a repetição dos jogos. E também porque é um gosto que eu tenho mesmo muito no clube. Muita gente chegava, mesmo pessoas de fora, a dizer que chegavam a ver os diretos mesmo sem ser Taboado, e pessoas que diziam mesmo que viam em casa, não se deslocavam ao local, e até brincam agora a dizer que têm que se deslocar ao local por causa de eu não filmar. E tinha sempre coisas positivas. A única coisa negativa que eu tinha era o facto de estar um bocado ainda verdinha a filmar. Também não estava quieta, mas de resto vou voltar ao ativo. E quando foram campeões, que vieram mesmo aqui para a beira da Câmara Municipal, também foi com bombos, havia sempre grandes festas. É sempre uma família. Voltamos então à conversa aqui no estúdio. Já percebemos que, de facto, o futebol continua a ser a bandeira da associação. Já percebemos lá atrás, com o Sr. Fernando, que há outras modalidades que também começam a ter a sua visibilidade, não é assim? Sim, exatamente. Esse foi um dos objetivos. Na altura, não só dar a conhecer outras modalidades, mas também atrair pessoas que não se identificam com o futebol a praticar desporto noutras atividades, seja fosse caminhada, corrida ou VTT. E penso que nesse aspecto o grupo desportivo tem feito meritoriamente um percurso assinalável. E já, depois da pandemia, já foram retomadas estas atividades todas? Elas praticamente não pararam, tirando as caminhadas que juntavam muita gente. Efetivamente nós continuamos a ter as provas de BTT a decorrer com a normalidade que era possível, porque estávamos a falar de provas federadas com a chancela da Federação e da Associação de Ciclismo do Porto. Sim, até porque vocês já receberam um campeonato nacional no vosso território. Exatamente, que é sem dúvida o ponto mais alto, um evento de caráter nacional, que foi um sucesso. Nós tivemos na altura 370 atletas de todas as regiões, aliás tivemos atletas internacionais,
que muito elogiaram não só o percurso, como os trilhos, a própria organização do evento. E acho que é esse tipo também de eventos que ao território traz uma mais-valia, porque é encaixe de dinheiro. Estamos a falar de, portanto, não estamos a falar de uma despesa, mas estamos a falar de um investimento, porque as pessoas durante aqueles 3, 4 dias tiveram que comer, tiveram que pernoitar. Posso lhe dizer que num raio de 30 km haviam pessoas alojadas em Penafiel, que estava tudo esgotado. Portanto, isso são as associações a fazer o seu trabalho, e fazem-no muito bem, e neste caso concreto o grupo desportivo, não só falando desportivamente, mas também quando se fala em criar eventos que tragam retorno à economia local. Mas, além destas atividades desportivas, Fátima, podemos dizer que o grupo é mais que isso também, porque faz também atividades de lazer, podemos chamar. As sardinhadas, o magusto, passeio de motas, portanto, há uma série de coisas que vocês fazem ao longo do ano, sempre que permitem, não é? Com esta pandemia não, mas que vocês vão fazendo também para envolver a comunidade. Exatamente, e o objetivo é mesmo esse, é envolver toda a comunidade taboadense e mesmo marcoense, uma forma de chamar toda a gente, movimentar, dinamizar, confraternizar com toda a gente, abrir, como disse o senhor o José Barbosa, abranger pessoas que não só gostam do futebol, mas também gostam de outras coisas, de conviver através de prontos, como disse muito bem, das sardinhadas, dos jantares das papas, de outro tipo de atividade. E depois também temos aquela vertente social em que nós estamos sempre disponíveis para ajudar e apoiar iniciativas que já têm vindo a acontecer na nossa freguesia relativamente ao apoio incondicional dos bombeiros voluntários do Marco de Canaveses, em apoiar iniciativas correlacionadas com a Liga contra o Câncaro. Portanto, também temos essa vertente e estamos muito atentos a isso, e campanhas que os próprios bombeiros voluntários, agora também pode eventualmente haver outras associações que até não me está a ocorrer de momento, nós tentamos sempre que possível integrar essas iniciativas, essa solidariedade. Portanto, nós temos gosto em ajudar, porque também temos gosto em que as pessoas nos ajudam. Valorizamos as pessoas e valorizamos as instituições e entidades, porque também gostamos que nos valorizamos. É claro que no meio disto tudo tem que haver vontade e muito trabalho, e muita dedicação e empenho. Portanto, será por aí. Vocês no início deste mês tiveram, posso dizer, a honra de serem parceiros da Comunidade de Gibe de Portugal para uma expedição em terras de Aboboreira Marão. Isto foi também um ponto importante. Exato, foi mais uma coisa, mais algo novo para o nosso grupo desportivo, a promoção não só das bicicletas de 2 rodas, mas também dos todo-terrenos, e foi uma vez mais, porque é que nós aceitámos esse desafio, porque vimos ali mais uma oportunidade que nos permitiu promover o nosso território, uma vez mais a Serra da Aboboreira e Marão, porque a expedição passou pelas terras do Marão, e chamar e trazer pessoas a nível nacional, não só do Porto ou do Concelho do Marco, ou do Distrito do Porto neste caso, mas também a mostrar aquilo que nós temos a pessoas que não conheciam, que ficaram maravilhadas com aquilo que viram,
e promover também o potencial que nós temos aqui. Não é preciso fazer ou ir para o Algarve ou outras terras estrangeiras para praticar esse tipo de desporto. Temos tudo aqui ao nosso lado, ao lado do grupo desportivo. Foi muito bom e foi uma experiência muito enriquecedora no sentido de conviver com novas pessoas e, uma vez mais, promover uma nova área desportiva, porque eu sei que muitos aqui têm todos os terrenos e têm esse gosto de explorar a natureza, não a pé nem em duas rodas, mas de explorar de carro, não é, neste caso. Ora, André Aguiar foi o grande responsável pelo evento da comunidade Jeep de Portugal que aconteceu na região, privilegiando a Serra da Aboboreira e o Marão. André tem 34 anos e faz parte desta comunidade há cerca de 2. É um apaixonado pelos motores desde os 13 anos, à altura em que teve a sua primeira motorizada, uma Casal 2. O seu primeiro Jeep foi o Mitsubishi Pajero, que lhe permitiu dar os primeiros passos no mundo do todo o terreno. Eu, que fui delegado, digamos assim, para ajudar na organização deste passeio, em prol da comunidade, em conjunto com a comunidade de Jeep, com o Norberto Batista, o Walter, lançaram-me o desafio há um ano atrás de fazer um passeio no norte de Portugal, mas mais concretamente na minha terra. A minha terra é o Marco de Canaveses. Achei que deveria englobar o Marco, Amarante, Baião, porque é a nossa zona. E nós temos aqui uma zona muito bonita, na minha maneira de ver, e para quem não conhece, não é? A Serra da Aboboreira e a Serra do Marão, que é algo brutal. Eu conheço já há vários anos a Serra da Aboboreira, a Serra do Marão, vários troços, não é? Que não estão, a maior parte deles não estão disponíveis a qualquer carro, não é? Como a gente sabe, um carro ligeiro qualquer, não é acessível. E então, eu fui desenhando um track. Desde há um ano para cá, desenhei um track onde eu achei que ia ser mais bonito, porque isto não tem uma vertente só todo terreno, tem uma vertente de família, uma vertente de passeio turístico, para paisagem, para tudo. Não é, vamos lá ver, não é um passeio onde nós vamos ver quem é que consegue subir mais rápido ou quem consegue subir a picada mais íngreme. Não é competitivo? Não é por aí. Tem a vertente familiar, porque as pessoas trazem as famílias para a comunidade. É inclusivo. Tivemos pessoal de Lisboa, tivemos pessoal de Setúbal, tivemos pessoal da Marinha Grande, tivemos da Figueira, tivemos até pessoal, eu penso que não estou em erro, que não vou agora estar aqui a dizer ninguém em erro, mas do Algarve. Eu penso que veio uma pessoa do Algarve, pessoal de Coimbra, Vila Nova de Gaia, de vários pontos. O Presidente teve solicitações de mais pessoal, porque o pessoal guardou tudo para o fim, e então nós tivemos 58 inscritos, mas na semana do fecho das inscrições, na semana antecedente. André faz um balanço muito positivo do passeio, cuja concentração aconteceu no campo do Grupo Desportivo de Taboado. Sente que fez a diferença, até porque este passeio foi inclusivo a todos os veículos. Havia troços para todos os gostos. Eu sinto que neste passeio nós fizemos a diferença. Eu estive um ano a preparar isto, em conjunto com o Presidente, em conjunto com outras pessoas. Tivemos um ano a preparar isto. Há muitas coisas que ficam nos bastidores que as pessoas não imaginam, desde as apólices de seguros, desde a preparação da alimentação para todo mundo, desde, por exemplo, os brindes que são oferecidos pelas entidades, neste caso a Câmara Municipal de Marco de Canaveses, outras pessoas, outras entidades, outras empresas que quiseram também contribuir, dar um brinde às pessoas que aqui se deslocaram, e isso tudo toma muito tempo, ou seja, é uma estrutura já muito grande, é uma estrutura em que pouca gente a trabalhar, tem que se trabalhar muito, porque no fundo nós éramos 6 ou 7 pessoas a trabalhar. Aqui no terreno fui eu, principalmente, que trabalhei de início. Depois, nos reconhecimentos, veio o Presidente da comunidade, o Walter, que é o Norberto Batista, e aqui outro grupo que está na comunidade de Jeep, um grupo de amigos, de gente muito boa, daqui da Beira, de Felgueiras. Tenho um grupo que é a Fil Jeep, que é o Tiago Freitas, o Paulo Ribeiro, o Ruben Alves e o Joaquim Ferreira.
Foram estes amigos que me ajudaram, com os quadros deles, neste reconhecimento, como eu tinha dito há bocado, o passeio foi acessível a todo o tipo de veículos, 4x4, de Jeep, era só a marca Jeep, mas há veículos que estão de estoque, estão de origem, e esses veículos não têm a capacidade de fazer o que outros fazem, não é? E então, nós com essa malta em Felgueiras, que foi os que pronto, ficaram a ajudar-me, porque o Marco não tinha ninguém ligado à comunidade ou com um Jeep. E então eles vieram-me cá ajudar nas zonas, no track amarelo, que é um track de média dificuldade, e no track vermelho, essencialmente, que é um track já para quem tem já uma aptidão e para carros mais preparados. Para não tornar o passeio monótono, temos as alternativas e temos o track verde para ser acessível a todo mundo. E todo esse mundo, todas essas pessoas que estiveram no track verde, tinham a oportunidade de estar no track a observar o que os outros participantes estavam a fazer no track vermelho e no track amarelo. Ou seja, tirar fotografias ao cenário todo, aproveitar a paisagem, até os animais que estavam no espaço, as pessoas verificarem, as pessoas tirarem fotos, as pessoas interagirem com a natureza, porque muitas destas pessoas que se deslocaram aqui ao Mar Canaveses e se deslocaram a este passeio não estão habituadas no seu cotidiano a este tipo de paisagem, a este tipo de situação. Aquelas pessoas que ficam assim um bocadinho admiradas de ver o gado ali na serra, solto. Pronto, é uma coisa bonita, porque é gratificante, porque nós somos daqui e isto é as nossas raízes, isto é o nosso mundo e nós podemos mostrar isso a alguém, seja da forma que for, mas neste caso foi na forma que eu mais gosto, que é nos passeios todo terreno e na comunidade de Jeep, que me orgulho muito de fazer parte e de estar neste momento a representar. Nós podemos mostrar o que melhor nós temos e o que melhor nós fazemos aqui, na nossa zona. E depois deste testemunho voltamos aqui a estúdio estamos na reta final, para umas palavras finais com os nossos dois convidados. Sr. Fernando, enquanto Presidente da Junta, que importância é que tem este grupo para a freguesia? O grupo desportivo, assim como todas as outras associações, tem um papel preponderante na dinamização, neste caso desportivo, e as outras culturalmente, da freguesia, do nosso território. Portanto, eles são peça fundamental no nosso território e temos que os apoiar, e tem sido esse o nosso lema desde que eu estou na Junta da Freguesia e vai continuar a ser, porque é uma forma também de reconhecermos a importância que eles têm para os nossos territórios. E dizer-lhe também que dar os parabéns à Rádio Clube Penafiel por esta iniciativa de promover as nossas coletividades que muitas vezes passam despercebidas, mas que nos territórios de baixa densidade, nos territórios mais rurais, como é o nosso ainda, fazem toda a diferença na vida cotidiana das pessoas, seja para ir jogar a sueca à noite, seja para se juntar e praticar um bocado de desporto, seja para explorar a natureza, mas elas de facto têm um papel preponderante e temos que as apoiar nesse sentido. Muito bem. Para terminar, Dona Fátima, sei que muito rapidamente, a nível de projetos, gostava de construir uma nova sede, uma bancada nova, uma prova de trail que gostava de retomar na Serra da Aboboreira, o Jantar das Papas, o abastecimento de água também precisava ser ali melhorado. Portanto, muito rapidamente, uma mensagem final e o que é que gostava de fazer? Pronto, já disse praticamente tudo, não é? Gostava sobretudo de dar continuidade à vida do grupo desportivo. Quero também, já agora, agradecer a iniciativa da Rádio Clube de Penafiel e agradecer o convite que nos fez. Somos pequenos, mas somos grandes no coração e trabalhamos muito e temos que lutar muito para conseguir dar continuidade e sustentabilidade à nossa associação. Lógico, é evidente que eu sozinha não consigo fazer isso e por isso quero lhe dar uma palavra de agradecimentos e muita respeito e consideração para as pessoas que estão comigo a trabalhar nesta equipa, mas também aquelas que nos ajudem de outra forma, financeiramente e também moralmente.
portanto, agradecer o voluntariado de todas as pessoas envolventes no grupo desportivo, refiro-me aos atletas atualmente, aos diretores, aos associados, aos simpatizantes que nem são associados, mas são por vezes mais do que associados, e os patrocinadores também, o apoio incondicional que eles têm dado ao grupo desportivo. Prontos, basicamente é isso. Muitos anos de vida ao grupo desportivo. Nós, no fundo, somos uma família para muita gente, somos a companhia de muita gente e esperamos melhorar cada vez mais. Estamos abertos a todas as sugestões, todos os desafios que possam surgir por parte de outras pessoas, amigas do grupo desportivo, e pronto, é uma forma de sustentar a coesão social de uma certa forma e o associativismo em Marco de Canaveses. Muito bem, muito obrigada aos dois. Desejo-vos tudo de bom e umas boas festas, já que estamos próximos do Natal. Chegamos então ao fim deste programa, um programa que foi dedicado a uma coletividade marcoense, e chegamos também ao fim do A Nossa Terra neste ano 2022. O programa vai fazer uma curta pausa para as habituais férias de Natal, mas promete voltar no início do próximo ano com mais temas e mais histórias positivas da região do Tâmega e Sousa. Nós voltamos então em 2023. Até lá, fique bem, tenha umas boas festas.